Mas essa situação ela foi tão contundente que não me deixou outra alternativa a não ser procurar alguma forma de ajuda. E aí eu fui procurar a doutora Gilda Moura, que é uma hipnóloga bastante conhecida, bastante experiente, que trabalha com pessoas que têm suspeita de terem sido abduzidas. E pedi a ela que fizesse uma regressão em mim para tentar saber se tinha alguma coisa camuflada no subconsciente. Dois ufólogos entram em um carro. Ao partirem em busca de incidência OVNI no sul do Brasil, em algum lugar e em algum momento, a relação caça e caçador poderá ser alterada. Eu sou Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 128 dos Relatos Flutuantes. Viagem Espaço-Tempo. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. No penúltimo episódio da série Watchmen da HBO, nós nos deparamos com a sentença Um Deus Entra no Bar. E dentro desse próprio enredo, os personagens explicam que essa é uma forma muito comum de se iniciar uma piada. Dois homens entram em um bar. A partir daí, toda sorte de histórias é possível ser construída. No episódio de hoje, nós vamos contar a história de dois ufólogos que entraram em um carro e partiram em busca de uma aventura que não terminou da forma esperada. Antes da vinheta, um rápido lembrete. O nosso projeto é colaborativo e nós dependemos de você para que a nave voe sempre mais alto. Se você tem um relato, envia para a gente pelo WhatsApp 28999834185. Se você não tem um relato, mas quer ajudar assim mesmo, existem várias formas de fazer isso muito simples e muito rápido. A primeira delas é compartilhando o nosso programa com quem você imagina que curta o tema. Uma outra forma, indo um pouquinho mais além, é se tornando um apoiador através do site apoia.se/relatos flutuantes. E aí, além de ajudar o nosso programa, você também escuta episódios exclusivos. Inclusive nessa última semana de dezembro, nós subimos o último episódio exclusivo, o episódio secreto, e também já está disponível junto de todos os outros na plataforma do Apoia-se. E uma última forma de fazer a nossa nave voar cada vez mais alto é você acessando a nossa lojinha flutuante, lojaflutuante.com.br, e abduzindo uma camisa para sua nave. Nós temos uma coleção imensa de camisas de ufologia, sci-fi e terror, e muita estampa é exclusiva e você só encontra aqui em lojaflutuante.com.br. Se você reconheceu essa voz que está fazendo a participação no episódio de hoje, que eu ainda não citei o nome, inclusive, é uma surpresinha porque esse episódio, como sendo o último do ano, tinha que ter um diferencial. Então tem aí a participação especial de um grande colega nosso contando o seu relato, uma coisa que ele ainda não fez aqui. Eu vou deixar esse mistério, no final a gente volta a falar. Eu queria que você ficasse com a gente até o fim, porque além dos agradecimentos que eu quero fazer para todo mundo que está firme com a gente na nave, também tem uma surpresinha, um agradozinho legal dedicado aí à tripulação, mas isso só depois do episódio. Então ajeite seu fone e voa lá, flutuante. Rony, eu vou tentar contar a história aqui, e se partir em pedaços, aí depois você faz uma emenda aí. Tudo começou
No ano de 2016 ou 2017, eu não lembro bem. Foi o ano do último UFOS. O UFOS é o Congresso de Ufologia lá de Foz do Iguaçu, organizado pela revista UFO, né? E esse foi o último, me parece, que depois desse aí veio 2018, aí 19, aí veio a pandemia e não teve mais. Mas foi, se eu não me engano, o último UFOS, 2017. Ou 2016, não lembro bem. Bom, eu e o Júlio Ferreira saímos do Rio de Janeiro e fomos de carro até lá. Só que nós tínhamos uma programação e nós passamos por São Paulo, descemos para o litoral do Paraná. Nós íamos para a Ilha do Mel, acabamos não indo, seguimos em frente. Passamos por Joinville, Florianópolis e fomos lá para o Paralelo 34, lá no Rio Grande do Sul, justamente atrás de incidência de OVNIs naquela região por conta do Paralelo 34. Para quem não sabe, esses paralelos eles são meridianos, que o nome já diz, são paralelos ao Equador, tanto para o norte quanto para o sul, e eles têm uma coordenada de acordo com a posição, de acordo com o azimuth, e esses meridianos às vezes determinam a altíssima incidência de OVNIs, porque me parece que os OVNIs, de uma maneira geral, por todo o planeta, trafegam por esses meridianos. Tem o paralelo 14, que passa em cima da Chapada Diamantina, na Bahia, pega um pedaço de Minas Gerais e também passa por Alto Paraíso, do Goiás, lá na Chapada dos Veadeiros. Então, quer dizer, esses paralelos eles passam geralmente em cima de áreas, eles determinam áreas de altíssima incidência de OVNIs. Aí, pois bem, fomos para lá, curtimos uns 4 dias no litoral, lá em Tramandaí, no Paralelo 14, fizemos pesquisa, fizemos vigília, entrevistamos várias pessoas. Depois seguimos viagem e fomos para Foz do Iguaçu, lá para o UFOS. No caminho passamos por Chapecó, tinha acabado de acontecer a queda do avião lá da Chapecoense, foi um clima terrível na cidade de Chapecó, mas nós almoçamos lá e seguimos viagem porque estava realmente difícil, uma tristeza muito grande na cidade. O acidente tinha sido no dia anterior, nós praticamente testemunhamos a repercussão na cidade, né? Porque a gente estava lá no dia seguinte. Aí fomos para Foz do Iguaçu, nos hospedamos e ficamos lá, encontramos todos os amigos, ufólogos e tal, ficamos lá curtindo o congresso, que foi maravilhoso, o último UFOS. Então, depois de 4, 5 dias de congresso, retornamos, tudo de carro, dirigindo o tempo todo, uma viagem maravilhosa, conhecendo várias cidades. E quando nós retornamos, nós combinamos com o Marco Aurelial, o Marcão, que nos encontraríamos em Sorocaba, na casa dele. Ele voltaria de avião e nós voltaríamos de carro e nos encontraríamos no dia seguinte na casa dele, que nós íamos dormir na casa dele. Pois bem, a nossa referência, aí passamos por Londrina, Maringá, não sei se é exatamente nessa ordem. Deixamos um colega nosso, o nosso amigo Luciano Vidotto, deixamos ele em Maringá, que é a cidade dele, fica próximo a Maringá, e seguimos viagem, e a nossa referência era chegar na fronteira do Paraná com São Paulo, e a nossa referência já visto no mapa, já tudo planejado no GPS, que nós tínhamos como referência a primeira cidade de São Paulo, que seria Avaré. Avaré, para quem não sabe, fica bem na fronteira do Paraná com São Paulo. A partir de Avaré, nós teríamos 202 quilômetros para percorrer até a cidade de Sorocaba, onde o Marcão nos esperava. E assim fizemos. E seguimos viagem. Quando chegou nesse trecho da fronteira, uma estrada maravilhosa, muito bem sinalizada, com um asfalto perfeito,
com acostamento, uma estrada linda, linda, linda. Eu até comentei com o Júlio a qualidade da estrada, a conservação da estrada. E aí nós vimos uma placa que dizia 44 quilômetros para chegar a Avaré, que era a nossa referência. A partir daí, 202 quilômetros até Sorocaba. Essa placa dizia 44 quilômetros até Avaré. Eu falei, daqui a pouco nós estamos entrando em Avaré, vamos passar por fora, provavelmente. Daqui a uns 50 minutos a gente estaria passando por Avaré. Enfim, senhores, daquela estrada belíssima, não demorou meia hora, a gente seguiu em frente. Já estava caindo a tarde, caindo o entardecer. Nós não saímos da estrada para lugar nenhum, nós não pegamos atalho, nós não pegamos retorno, nós não saímos da estrada para lugar nenhum, nós simplesmente seguimos em frente. Meia hora depois, quando eu dei por mim, nós estávamos numa escuridão total, nós estávamos numa estrada horrorosa, uma estrada que o mato adentrava na estrada, as árvores parece quase fechavam em cima do carro, não tinha acostamento, um asfalto horroroso, destruído, umas crateras enormes que formavam aquelas beiras de asfalto assim, afiadas, que parece que vão cortar o pneu do carro, mas uma coisa horrorosa. E aí eu já fiquei com muito medo, porque o meu medo era estourar um pneu naquelas pontas de buraco ali de asfalto, e a gente não tinha nem aonde trocar o pneu, porque não tinha acostamento. E aí mantivemos o bom astral e seguimos em frente. Tivemos um déjà vu, eu tive um déjà vu, porque antes do déjà vu nós vimos uma luz branca, parecia um astro muito grande ou um avião vindo de frente, com aquele farol branco de frente, porque era uma luz muito forte. E aí a luz se escondeu por trás de umas montanhas, ou seja, as montanhas entraram frente de acordo com a nossa trajetória, e nós ficamos na expectativa de que logo que desse para ver novamente, a gente teria certeza, ou era um astro ou era um avião. E aí, quando o contorno da estrada nos permitiu olhar novamente, não tinha nem estrada e nem avião. Ou melhor, nem astro e nem avião. Porque senão nós veríamos um avião indo ao longe ou passando por nós, alguma coisa desse tipo. E aí também não demos muita importância, não demos bola e seguimos viagem, mas já com uma sensação muito estranha. Como é que a gente foi parar naquele lugar, naquela estrada? Tudo muito estranho, e aí muito medo. E aí começamos a observar que não passava carro nessa estrada. Só passava caminhões em comboio e de vez em quando, quase de meia hora, passava um comboio de 4, 5 caminhões e depois ficávamos só nós novamente. A estrada completamente deserta, não tinha comércio, não tinha posto de gasolina, não tinha absolutamente nada que nos permitisse um suporte, ou tomar um café, ou ir ao banheiro, ou abastecer, qualquer coisa desse tipo. Nada. Uma estrada completamente deserta. E aí nós passamos a controlar o relógio, porque nós já estávamos controlando o relógio desde que nós vimos lá a placa dos 44 quilômetros para chegar a Avaré. Já havia naturalmente um controle do tempo, porque nós tínhamos a expectativa de chegar a Avaré em 50 minutos, mais ou menos. 40 quilômetros a 100 por hora, 40 a 50 minutos você percorre. Então, quer dizer, essa é um dado importante, porque nós já estávamos controlando o nosso horário, porque estava tudo projetado já no GPS.
já estava tudo estimado, a nossa hora de chegada. Estava estimado que nós chegaríamos em Sorocaba à 1h30 da manhã. Pois bem, nesse momento, depois, como nós já estávamos controlando o horário, aquela adrenalina terrível, nós nem falávamos mais nada entre nós, porque estávamos com muito medo, não sabíamos nem onde estávamos, nem o que tinha acontecido. E aí, depois de rodar 1h30, mais ou menos, nós nos deparamos com um posto de gasolina, mas aqueles postos de gasolina de filme de Hitchcock, né? Tudo escuro, não tinha bandeira, só tinha uma bomba, um casebre, um cara lá. Quando nós vimos, eu imediatamente fui. Detalhe importante, durante todo esse percurso não tinha sinal de Wi-Fi, sinal de absolutamente nada que não nos permitia utilizar GPS, nem absolutamente nada, nem olhar o celular. E aí eu encostei, fui falar com o cidadão, encostei o carro do lado dele, e aí disse para ele que nós estávamos indo para Avaré. E aí ele começou a rir, eu falei, o senhor está rindo de quê? Ele falou, Avaré já ficou para mais de 100 quilômetros para trás. Eu falei, mas eu não saí da estrada. Aí eu perguntei para ele onde é que nós estávamos. Aí ele falou que era Angatuba, e que logo à frente, mais alguns quilômetros, estaríamos em Itapetininga, e que 60 quilômetros para frente já estaríamos em Sorocaba. Aí eu não entendi absolutamente nada. E como a gente não tinha o GPS para usar, eu fui olhar no mapa de mão, mapa escrito, porque nós sempre usamos o mapa escrito, porque o bom e velho mapa escrito, porque na necessidade ele pode ajudar e muito. Então eu tenho sempre um no carro de todas as viagens que eu já fiz, eu tenho um mapa impresso no papel. Aí fomos olhar o trecho de Angatuba em relação aonde nós estávamos, a tentativa de chegar a Avaré, e aí verificamos que nós estávamos numa estrada completamente diferente daquela inicial lá de trás, que a gente elogiou, porque era uma estrada maravilhosa, que nos levaria até Avaré. E aí eu fiquei achando que eu cometi algum erro e que eu tinha pego sem querer um atalho, e que aquela estrada horrorosa teria sido um atalho que nos levaria mais rápido a Sorocaba. Foi a minha conclusão. E aí decidimos seguir em frente, porque não tinha outra alternativa. Era seguir em frente, passar por Itapetininga e depois chegar mais 60 quilômetros, chegar a Sorocaba. E assim fizemos. Detalhe muito importante, quando nós encostamos no posto, nós estávamos com sintomas estranhos. Eu estava com muita dor de cabeça, os olhos ardendo e náusea, vontade de vomitar. O Júlio não relatou náusea, mas também estava com os olhos ardendo e dor de cabeça. E nós estávamos... E aí também não maldamos nada, achamos que poderia ser a tensão toda de que nós passamos naquela estrada. E aí seguimos viagem. E aí chegamos em Sorocaba à 00:30, 1 hora antes do que estava previsto pelo GPS. E aí não entendemos absolutamente nada. E o mais estranho, não falamos nada com o Marcão, estávamos meio catatônicos, falando muito pouco. Imagina eu sou um cara que falo pra cacete. O Marcão olhou para nossa cara e falou: vocês estão estranhos pra cacete, vocês estão muito esquisitos. Então esses são detalhes importantes nesse relato. E aí depois saímos com o Marcão para comer alguma coisa e dormimos na casa dele. Só no dia seguinte é que tivemos o expediente
de pegar o GPS, pegar o mapa e fazer todas as contas. Porque esse caso, a fundamentação desse caso que aconteceu conosco, ela é toda baseada em números, baseada na matemática. Então, qual era a matemática que nós chegamos à conclusão no dia seguinte? De Avaré para Sorocaba, já estava mapeado que nós percorreríamos 202 quilômetros. Faltava, quando nós vimos aquela placa, 44 quilômetros para chegarmos a Avaré. Então, seriam 246 quilômetros. Depois eu descobri que aquela estrada que nós pegamos não era um atalho. Na realidade, nós rodamos a mais 37 quilômetros. E aí 246 com 37 dá 283 quilômetros. Tirando os 60, isso é a contagem inteira, até chegar em Sorocaba. Tirando os 60 que nós rodamos para chegar de Angatuba a Sorocaba, nós chegamos à conclusão que nós rodamos 223 quilômetros em 1h30. Isso não existe. E o próprio GPS confirmou isso, porque a nossa previsão de chegada a Sorocaba era 1h30 da manhã e nós chegamos com 1 hora de antecedência. Ou seja, aí começa todo o mistério. Para nós rodarmos 223 quilômetros em 1h30, nós teríamos que andar a 180 quilômetros por hora o tempo todo, o que não foi o caso. Eu, como ufólogo e razoavelmente conhecido, eu não posso cair na armadilha de achar que qualquer episódio desse tipo levantaria a suspeita de que alguma coisa ufológica teria acontecido conosco, ou um encontro, ou um contato, ou uma abdução, ou o que quer que seja. Mas essa situação, ela foi tão contundente que não me deixou outra alternativa a não ser procurar alguma forma de ajuda. E aí eu fui procurar a doutora Gilda Moura, que é uma hipnóloga bastante conhecida, bastante experiente, que trabalha com pessoas que têm suspeita de terem sido abduzidas. E pedi a ela que fizesse uma regressão em mim para tentar saber se tinha alguma coisa camuflada no subconsciente. Para minha surpresa, ela ficou 2h30 tentando me hipnotizar, sem sucesso. Eu não consegui me firmar num estado hipnótico. Mas, durante todas essas tentativas, surgiram pequenos flashes de memória, que eu posso agora relatar para vocês. É importante dizer que isso eu nunca tornei público, só tomei coragem de falar isso num podcast, porque nós estávamos entre amigos, apesar de que várias pessoas já devem ter ouvido, mas demorei um tempo a ter coragem de falar sobre isso, porque não temos certeza de absolutamente nada do que pode ter acontecido. O primeiro flash de memória, depois de uma tentativa bem difícil de relaxar e de um transe hipnótico, era eu e o Júlio dentro do carro, naquele lugar escuro, naquela estrada escura. Era exatamente aquela estrada escura, muito escura, nós dois dentro do carro. Eu olhei e vi o Júlio do meu lado. É o primeiro flash de memória. E aí na nossa frente toda aquela mata, aquela escuridão e um vulto, uma silhueta de alguma coisa que parecia
lembrava um bumerangue ou como é que se diz? Daquelas velas de parapente negra, só via aquele vulto assim, côncavo. Só que embaixo, o que permitia avistar a silhueta desse vulto era uma luz bem tênue, azul, que tinha embaixo do objeto e que demarcava a silhueta do objeto. Não totalmente, só na parte de baixo, levemente. Por isso que ficou muito claro esse aspecto geométrico meio côncavo, virado para a parte inferior do objeto. Então aquele troço lá na mata, na escuridão, com aquela luz tênue, azul, leve, e eu e Júlio ali parado na escuridão, dentro do carro, olhando para aquilo. Esse foi o primeiro flash de memória. O segundo flash de memória foi a mesma cena, nós dois dentro do carro, o Júlio do meu lado, no mesmo lugar, aquela escuridão, todo o cenário ali na nossa frente. E quando nós olhamos aqui no vidro do motorista, um greyzinho, mas era um greyzinho, parecia um menino, não passou nenhuma sensação de medo, nem pavor, nem absolutamente nada. Era um greyzinho que parecia um menino e que ao mesmo tempo tinha uma carinha muito simpática, muito infantil, uma coisa muito bonitinha. Aí tinha um aqui na minha janela e o outro ali no que dava para ver pelo para-brisa, ali na altura do pneu dianteiro esquerdo do carro, que dava para ver bem ali, aquele menininho ali. Então essa foi o segundo flash de memória. Esses flashes, eu digo que eram flashes porque eles apagavam imediatamente. A partir do momento que eu visualizava aquilo na minha memória e me entusiasmava, porque é muito interessante, eu nunca tinha sido hipnotizado na vida, aí eu racionalizava, falava, que lindo, que maneiro, aí o troço sumia. Então aí a memória foi vindo em pedaços. Por isso que eu digo que eram flashes de memória. Nesse momento é importante dizer, eu olhei para o Júlio estava do meu lado e nós dois estávamos olhando e não trocávamos nenhuma palavra. A gente ficava olhando para aqueles seres ali sem trocar nenhuma palavra. Esse foi o segundo flash de memória. É importante dizer que eu nunca tinha sido hipnotizado e o que eu percebi da hipnose, a hipnose é muito parecida com a meditação. Você só entra em estado meditativo se você relaxar completamente e não ficar racionalizando nem pensando várias coisas ao mesmo tempo, como é a nossa mente, né? Que ela, quando está em estado de alerta, ela fica o tempo todo pensando uma série de coisas, uma série de assuntos. Então, o que eu percebi da hipnose é que é mais ou menos parecido. Você tem que estar em total relaxamento, não racionalizar, não pensar em absolutamente o que você está vendo, que aí aquela memória ela acaba desaparecendo, né? Você tem que relaxar, deixar a memória vir naturalmente. Então foi isso que eu fiz. E não, foi isso que eu percebi. Eu não consegui fazer isso o tempo todo. Porque quando vem uma memória, aquela memória vem acompanhada de uma imagem, aí você se entusiasma e você acaba racionalizando e aquela imagem se desfaz na tua frente. Então é mais ou menos por aí. Agora teve mais 3 flashes de memória. O terceiro é como se eu estivesse meio sentado e meio deitado em alguma coisa que parecia uma poltrona, num ambiente todo muito claro, e do meu lado tinha como se fosse uma mesinha daquele inox, daquele aço cirúrgico,
uma mesinha assim de um metal que lembrava aço cirúrgico. E nessa mesinha tinham 2 potes brancos com tampa, pareciam aqueles potes de tampa de rosca, e eles eram brancos. E o que me chamou a atenção é que eles tinham um rótulo. É como se estivessem rotulado ali e tinha alguma coisa escrita no rótulo. E eu fiquei me esforçando para ler, para ver se eu enxergava o que estava escrito nos rótulos. E nesse momento veio uma mão comprida, com os dedos compridos assim, que eu não lembro se eram 3 ou eram 4, não era uma mão de 5 dedos. E eram os dedos muito compridos e uma mão que tinha umas coisas como se fossem umas veias, assim, meio esverdeada, meio fruta-cor, uma coisa meio pálida, mas ao mesmo tempo meio verde, meio, não sei, a lembrança que eu tenho de um braço muito comprido. E eu nem olhei para onde via o braço, só vi aquele braço com um terceiro pote branco de rosca, igual aos outros, colocando o pote também naquela mesinha cirúrgica. E eu ali, olhando aquilo com a maior naturalidade, medo zero, estresse zero, nada, só olhando para aquilo, só olhando aquilo. Então, essa foi o terceiro flash de memória. E o quarto flash de memória era um local como se fosse um corredor comprido, assim, eu via bem distante algumas pessoas e todas vestiam branco e tinham pessoas que ao longe me pareciam de vários tamanhos. Tinha uns caras muito altos, uns menores e uns medianos, assim, e aquele aglomerado de pessoas pareciam que eles estavam vindo na minha direção e eu também indo na direção deles. É um aglomerado de pessoas assim no fundo de um corredor muito branco, uma coisa assim muito estranha. Não dá para ver se eram pessoas ou se eram seres estranhos, não dá para ver. Só dá para ver aqueles corpos distantes assim, todos de branco, entendeu? E tinham alguns menores, outros médios e outros maiores. Medo zero também, estresse zero. E a último e quinto flash de memória era um lugar que até a doutora Gilda na hora interpretou diferente, me confundiu, eu não sei, ela perguntou que era um lugar que, quando ela fez a pergunta, ela pensou que fosse o tal posto de gasolina que a gente chegou. Mas na minha memória não era isso, era um lugar como se fosse um prédio moderno, com uma arquitetura moderna, tudo claro, lembrava uma coisa assim de uma universidade, lembrava algo relacionado a um lugar, não sei, uma escola, uma universidade. Isso foi o que veio na minha memória, na minha cabeça na hora. Era uma coisa com uma arquitetura moderna, assim, uns traços, umas linhas bem modernas. Então, é isso. Para finalizar, nós não tiramos nenhuma conclusão precipitada desses fatos. Os fatos, eles são totalmente verídicos. Tem várias lacunas não preenchidas, mas o pouco que a gente se lembra é bem interessante, nos remete à possibilidade de que pode ter acontecido alguma coisa, mas não temos certeza, não chegamos a essa conclusão, nunca divulgamos isso publicamente. É apenas uma curiosidade, mas é uma história que eu não podia deixar de contar e eu resolvi contar aqui nos Relatos Flutuantes, contar para o meu amigo Rony Goltara, que eu sei que ele vai mostrar para vocês com muita seriedade, muita qualidade. Então é isso, a nossa expectativa é de hipnotizar o Júlio no futuro, talvez não com a doutora Gilda, que a doutora Gilda agora mora em Portugal, não vai, mas a gente já está praticamente combinado com a doutora Mônica Bonini, que é outra psicóloga também investigadora, que trabalha com hipnoterapia, com hipnose e regressão hipnótica, e talvez ela possa arrancar bastante informação do Júlio. O Júlio, ele é muito mais suscetível que eu e de repente ele vai trazer revelações muito interessantes.
Pronto, assim se encerra o último relato flutuante de 2023 e sim, com a participação do ufólogo Arthur Neto, o nosso parceiro de Biografia UFO. Então fica aí um grande abraço ao Arthur Neto e quero fazer aqui a menção e uma homenagem a todos vocês que escutam o programa, que às vezes fica lá na encolha, fica quietinho, não se pronuncia, está só ouvindo, que manda o feedback às vezes, ou que não teve coragem ainda de mandar o feedback. Tem gente que não consegue ter esse contato. Você saiba que você pode sempre conversar com a gente, tá? O programa às vezes ele tem uma abertura meio extensa, mas a gente precisa passar uns recados porque nós dependemos do financiamento coletivo. E aí eu caio nesse ponto muito importante, que é o apoio que a gente recebe desde o primeiro dia. Eu sempre falo isso, mas é muito importante falar. O nosso grupo ele só cresce, é uma galera muito bacana. Quem chega na nave vai chegar lá no grupo do Telegram e vai ser sempre muito bem-vindo. E todo o programa eu tenho feito aqui, tenho tido o costume de dar as boas-vindas aqui. Nessa semana teve uma ouvinte nova que chegou no grupo do Telegram, que é a Sharon. Seja bem-vinda, Sharon. A nave é nossa. E se você ainda não é um de nossos apoiadores, saiba, e assim que você chegar lá no nosso grupo, tem episódio exclusivo, tem muita coisa bacana para você que está chegando lá. E agora no final do ano eu queria fazer um pouquinho mais. Eu queria sortear uma de nossas camisas para vocês que são apoiadores. Então eu vou fazer o sorteio no dia 31 de tarde. Então dá tempo ainda de você fazer parte do nosso grupo de colaboradores. E além de toda essa ajuda que você nos dá, com esse valor você ainda recebe essas recompensas, tá? Então você tem hoje, amanhã e tem sábado ainda até umas 3, 4 horas da tarde, que é a hora que eu quero fazer uma livezinha para sortear. Então vem junto com a gente e eu tenho certeza que você vai curtir o grupo, porque lá dentro tem uma galera que ama a ufologia, que sabe muito, uma galera que me ensina demais sobre a ufologia. Eu estou aprendendo muito com essa galera que está lá no grupo. Então eu tenho certeza que você, fazendo parte do nosso grupo, você vai curtir demais e ainda pode ganhar uma camisa flutuante nesse final de ano. Então agora sim, vamos encerrar esse episódio de 2022, porque 23 já está batendo a porta, o nosso voo ele não para. Quinta-feira tem mais episódio. E para encerrar, eu espero que você que apoia, você que compartilha o programa, que escuta, que manda feedback ou que só manda energia positiva para a gente, eu quero que você se sinta parte dessa nave. Aliás, eu quero que você se sinta a nave, porque nós somos a nave.